Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Prazer enorme estar novamente aqui, juntamente com todo esse grupo do Escola Católica da Fé e com você, principalmente, que me escuta aqui hoje neste curso de formação de catequistas. Eu sou o Max, venho trabalhar com vocês o tema da formação de catequistas e espero fazer a diferença na sua atuação, na sua comunidade, na sua paróquia, onde quer que você esteja, tá bom? Vamos iniciar esse momento pedindo para que Nossa Senhora Aparecida, que reconhece e conhece as dores da humanidade, do seu povo sofrido, esteja ao nosso lado. Ela que apareceu nas águas do rio Paraíba e trouxe a experiência de Deus para o meio de uma comunidade que sofria, que era carente da experiência salvífica do Senhor. A gente possa, nesse momento, agradecer a nossa vida, porém, pedir as bênçãos e a proteção materna de Maria. Maria, mãe dos pobres, Maria, mãe da humanidade, escute o nosso apelo, o apelo que vem do nosso coração. Ampare a nossa história, ampare a nossa vida e nos proteja com o seu manto cor do céu. Amém. Vamos iniciar esse nosso momento pegando a nossa Bíblia, o nosso instrumento de catequizar. Ela, por si só, ecoa a palavra de Deus e nós não podemos deixar de usá-la também, tá bom? Então, para essa nossa sexta aula, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Estavam falando disso quando Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Espantados e tremendo de medo, pensavam que fosse um fantasma. Mas ele disse: "Por que estáis perturbados? Por que vos ocorrem essas dúvidas? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai e vede. Um fantasma não tem carne e osso." Dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e como não acreditassem por pura alegria ou assombro, disse-lhes: "Tendes aqui algo para comer?" Essa palavra de hoje, ela inspira a nossa aula, porque Jesus se coloca no meio dos seus discípulos, independente do nível de fé, de maturidade. Jesus se coloca no meio dos seus discípulos, daqueles que, diante das dificuldades, diante de todas as suas dificuldades da vida, querem realmente seguir Jesus. Essa é a grande chave de leitura. É perceber que eu tenho que estar aberto a essa experiência de Deus. E Deus se coloca no meu lugar. Ele me pega no colo e encaminha a minha vida. Só que, às vezes, é muito difícil acreditar que Deus está no nosso meio. E Jesus fala: "Vocês acham que eu sou um fantasma? Podem ver minhas mãos, meus pés, podem tocar, mas se ainda duvida, tendes aqui algo para comer?" Então Jesus sabe e entende a necessidade de estar no meio das pessoas, de estar no meio do seu povo, se fazer presente no meio do seu povo. Ele sabe de tudo isso e sabe também da nossa imaturidade para reconhecê-lo. Por isso que hoje ele vai contar com todos nós para sermos propagadores da sua palavra, dos seus atos, dos seus gestos, da sua missão. Tá bom? No entanto, ele conta com a gente, porque ele sabe da capacidade que nós temos. Tá? Mas a qualidade do trabalho realizado
vai depender de alguns fatores importantes. Por exemplo, quem é você enquanto catequista? O que você conhece ou quanto você se dedica a falar de Deus? Para os outros, na sua vida? Quanto de você transparece Deus? Então, quando nós falamos sobre catequistas, todos nós temos essa grande possibilidade de sermos catequistas, de falar a qualquer pessoa do amor de Deus. Mas se eu me proponho a levar isso como missão, eu devo me preparar, entender o meu tempo, entender as minhas barreiras, mas eu tenho que me preparar para esse grande trabalho, para essa grande missão. Tá? Então, ser catequista é uma escolha antes nascida no coração de Deus, aceita por você e deve ser muito bem desenvolvidas. Muitas pessoas terão em você o único evangelho lido na vida inteira. Pode ser que você seja a única expressão de Deus na vida de algumas pessoas, e se você falhar nesse processo, muita gente falhará junto. Olha o tamanho da sua responsabilidade, da nossa responsabilidade. Então, ao falarmos sobre a experiência salvífica, essa experiência tem que brotar também da minha experiência com Deus, tá? Então, quando se fala de buscar excelência no trabalho missionário que realizamos, tá? Eu tenho que ter em voga uma frase super importante, ó. O catecumenato, sem conduzir o catequizando por uma experiência com Deus, é falho. Ou seja, a catequese, que apenas cumpre protocolos e não leva o catequizando a uma profunda experiência de Deus, perdeu tempo. Tá? E é por isso que eu tenho que olhar para esses encontros, olhar para a realidade que eu tenho, o grupo de pessoas que me foi apresentada e criar meios e oportunidades de aproximar a humanidade dessas pessoas com a espiritualidade, com a presença salvadora de Jesus. Eles não podem ser antagonistas, a cada dia estarem mais longe. Eu tenho que criar meios de aquelas pessoas perceberem que Deus é um Deus conosco. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco nessa caminhada. Por isso, a linguagem que eu utilizo dentro da catequese deve aproximar as pessoas para esse encontro. O local que eu estou em catequese, o local que eu reúno com essas pessoas, não pode se parecer com uma sala de aula tradicional. Giz, lousa, agora as lousas digitais, né, que estão aparecendo por aí, aquele formato de fileira, um atrás do outro. Isso não é aula. Catequese é encontro. Catequese fala de vida. Catequese fala de experiência. E toda catequese que apresenta os mistérios de Deus vai encantando as pessoas. E é essa a grande sacada. A minha catequese deve encantar. Deve deixar aquele gostinho de quero mais. E é por isso que eu devo preparar muito bem os meus conteúdos. O catequista, ele, enquanto ministério, ele não pode trabalhar sozinho. O seu pároco tem que te ajudar. O vigário da sua comunidade tem que te ajudar. Deve existir um grupo para pensar os encontros. Desde a escolha do material a ser utilizado naquela catequese, a escolha dos temas, o olhar na realidade, se aquele tema está indo ao encontro das necessidades daquele povo. Porque se eu não faço isso, a minha catequese, ela é pro forma. Ela é apenas a moldura de um quadro que ninguém vai pintar.
Então, eu tenho que ter um grupo de pessoas preparando esses encontros. Eu não posso viver a semana inteira dentro das minhas atribulações e chegar domingo ou sábado e cair de paraquedas dentro de uma sala para falar de Deus. Não dá. Então, esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, ele deve ser muito bem preparado. Então, você catequista, você precisa convocar o seu pároco, você precisa convocar o seu padre para esse momento. Deve-se montar uma rede de pessoas próprias, voltadas para a catequese, e que elas façam juntos esse itinerário, onde você, nos seus momentos de dúvida, se apoie nelas. Então, ser catequista é criar uma comunidade. E essa comunidade, ela é tão necessária, porque Jesus formou uma comunidade. Jesus nasceu em comunidade. José, Maria e Jesus é a sagrada família, mostrando a necessidade que todos nós temos de vivermos unidos, de vivermos juntos. Ser catequista é não apenas falar sobre Deus, mas antes viver Deus. Viver Deus. O catequista deve, antes de tudo, antes de passar ou apresentar conteúdos, ele deve ter essa experiência interna de Deus. Essa comunidade catequética é importante. Por que ela é importante? Porque vai mostrar para o seu catequizando que ele não está entrando no lugar onde cada um corre para um lado. A comunidade catequética, ela vai apresentar ao catequizando um lugar, uma acolhida. E essa acolhida deve e tem que ser feita. Ela tem que ser percebida no gesto, na preparação do cenário que você monta, na dinâmica que você usa. Não é o momento para a gente falar de si, não é o momento para a gente falar dos cursos que fez, não é momento da gente colocar a nossa experiência no centro do encontro da catequese. O centro é Jesus, a centralidade é Deus. E a partir disso, a minha catequese começa a surtir efeitos. Então, para a gente pensar nessa sexta aula nossa aqui, você enquanto catequista, tem que perceber a necessidade de realizar um trabalho muito bem feito. E esse trabalho é feito a várias mãos. Eu não posso querer chegar no final de um período de encontros onde os meus catequizandos tomarão a Eucaristia pela primeira vez ou serão crismados, onde eu apareça como o grande catequista. Jesus é o grande catequista. Nós somos imitadores da sua obra. Imitadores da sua obra. Como diz a palavra, nós somos testemunhas inúteis. Porque é Deus que age por meio de nós. Ok? Então, finalizamos a aula de hoje com essa ideia. Eu preciso formar no meu ministério de catequese uma comunidade catequética que ampara, que prepara, que apoia, que pensa e que coloca Jesus no centro dessa grande missão. Certo? Meus amigos, obrigado pelo encontro de hoje. Esse sexto encontro nosso finaliza agora. A gente busca reforçar com vocês esse contato de estarmos sempre juntos e unidos na Palavra de Deus. Ela é o nosso guia. Ok? Obrigado por tudo, forte abraço e até o próximo encontro. Fiquem na paz. Vai com Deus.